Olá, galera dos bastidores do intercâmbio. Eu sou a Babi e estou aqui mais uma vez para trazer um episódio supimpa. Será que as pessoas ainda falam supimpa? Eu acho que eu tô ficando velha. Mas deixa eu apresentar aqui para vocês. A nossa convidada de hoje é a Cláudia. Ela fez letras no Brasil e também fez pós-graduação. E ela sempre trabalhou com criança. E aqui ela também está na área de child care. Ela vai explicar um pouquinho pra gente como foi a carreira dela no Brasil e como é que você pode entrar nessa carreira aqui na Austrália. Bem-vinda, Cláudia! Como é que você tá? Obrigada, Babi. Obrigada, estou bem. Estamos combinando, você viu? Matching. Estou bem, obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Feliz de estar aqui falando um pouco sobre como entrar nessa área. E me conta, assim, começa lá me explicando. Então, você fez letras no Brasil, fez graduação? Sim, eu fiz uma graduação em letras, né? E aí acabei começando a trabalhar com adolescente, não gostei muito e decidi ir para a área de pedagogia e fiz uma especialização em pedagogia. Amei trabalhar com crianças na época era de 2 a 6 anos. Ah, que bom. E aí acabei fazendo uma especialização em alfabetização e letramento também, porque amei essa área de realmente a descoberta da ler e escrever. Então, acabei ficando aí. Então, lá no Brasil... Uma realização, né? Uma realização, exatamente. Foi ali eu me encontrei. Eu vi que realmente adolescente não era para mim. E passei a trabalhar com crianças de 5, 6 anos e fiquei nessa área lá no Brasil trabalhando por uns 9 anos. Uau, bastante tempo. Até decidi vir para cá. Então, realmente, era bem sólida a minha carreira lá. E eu amava o que eu fazia. Infelizmente, no Brasil, a gente não é muito valorizada, né? Então... Infelizmente, exatamente. Eu acabei trabalhando um pouco, né, com crianças dessa idade. E eu amava. Olha, amava. Acho mágico. que elas tinham 3 ou 4 anos. Assim, amava. Mas foi o que eu vi na época. Eu falei, meu, salário, né, é péssimo. E... de repente, o que eu posso fazer, né? Com essa carreira. Exatamente. Enfim, outro assunto, mas tipo... podemos ir longe falando sobre isso. Mas deixa eu te perguntar, quando você fez letras, tal, aí você começou a trabalhar com crianças. Exatamente. Foi durante esse tempo que você fez a sua pós-graduação? Exatamente. Aí eu tive que fazer essa especialização em pedagogia. E aí, após uns 3 anos, eu decidi fazer a especialização, porque me apaixonei pela área realmente de alfabetização e letramento. E fiquei uns 3 anos realmente com essa idade. Mas é isso, tinha que trabalhar em 2 escolas diferentes, era uma correria e não valorizada. Então, a gente começou a tentar ver quais eram as nossas opções, porque não estava funcionando ali, realmente não estava dando... Como professora, não estava indo para frente. Qual foi a pós-graduação que você fez? Alfabetização e letramento. Alfabetização e letramento. Exatamente, que aí é realmente especializado nessa parte de 5, 6 anos, onde eles estão começando a aprender a ler e escrever. Isso. Tá, maravilha. E então você fez uma pós-graduação? Uma pós-graduação, a licenciatura em letras e a especialização em pedagogia. Então, no total, lá no Brasil, eu estudei uns 5, 6 anos. Bastante. No total, exatamente, E aí, o que eu falei, né? Mesmo com tudo isso, ainda não estava no nível que eu gostaria. Estava realizada profissionalmente, na questão de realmente eu estava fazendo o que eu gosto. Mas não via muito futuro. Exatamente, Tá. E deixa eu te perguntar. Aí chegou, né, esse momento em que você teve que decidir o que você ia fazer. Correto? Nessa época você já tinha inglês ou não? Era uma coisa que... Eu comecei, na verdade, ensinando crianças inglês. Legal, quando eu entrei, assim, saí um pouco da área de letras, fui para a área de pedagogia, foi mais ensinando inglês para crianças de 2 a 4 anos. Ai, que fofo. Que eu tinha um inglês de 3... Fiz um curso de 3, 4 anos no Brasil. Então, eu tinha uma base. Mas nada assim, ó... Eu falo inglês. Eu podia bater no peito e falar que eu falo inglês. Tá certo. E quando foi essa época assim que você decidiu vir para a Austrália? Então, a minha esposa na época também estava frustrada com a carreira dela. E acho que as duas realmente vendo que não estava... Ela não estava feliz, o oposto, ela estava ganhando bem, mas não estava feliz. Eu estava feliz, mas não estava tendo retorno financeiro. Então, a gente pensou, vamos entrar numa aventura, vamos decidir, vamos fazer algo novo para ver o que a gente consegue mudar na nossa vida. E decidimos morar fora do país. Vamos aprender inglês. As duas sempre... Ela também fez curso de inglês, então as duas sempre tiveram esse
desejo de morar fora um pouco. Então, foi o timing mesmo, as duas ao mesmo tempo, interessadas em fazer a mesma coisa, e vamos pesquisar, fomos a empresa de intercâmbio, que eu acho que é muito importante, que foi aí que nos abriram os olhos, os horizontes, porque a gente queria ir para a Irlanda, e aí na empresa de intercâmbio eles deixaram bem claro como é o clima na Irlanda, a gente percebeu, esse não é pra gente. Exatamente. Então aí foi essa hora que a gente decidiu pela Austrália, porque a gente viu que não daria certo viver. É bem mais próximo, né? O clima aqui é bem mais próximo quando o Brasil, eles falam que até a nossa cultura, um pouco, né? É bem parecida com eles, eles são bem sossegados. Exatamente. Né? Não tem muita diferença. Né? Nunca cogitamos a Austrália, mas mesmo pela distância. Mas hoje, colocando na balança, foi a melhor decisão, porque a gente realmente não ia conseguir se adaptar àquele clima da Irlanda. Eu não sei se, né, a sua agência lá te explicou na época, porque aqui você pode trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? E em alguns países você não pode. Exatamente. Né? Acho que esse foi um dos fatores pra gente, sabe? Quando a gente chegou lá, a gente falou que a gente queria ir para um país que a gente pudesse aprender o inglês, mas ao mesmo tempo poder trabalhar. E aí eles deram essas duas opções, que eram as mais acessíveis, né? E a gente já pensou a Irlanda de cara, porque era mais perto. Sim. Aí ele falou, não, o clima é assim, assim, assim. A gente, olha, então realmente... E você com medo do frio, você falou, deixa pra lá. Não, deixa pra lá. Assim, realmente, tá muito longe de como é o clima em Brasília. Aí acabamos decidindo vir pra cá e realmente era o que a gente estava buscando. Tinha o inglês aliado com o poder trabalhar também. Também foi uma coisa que pesou um pouco para mim, né? Quando eu vim. Eu já tinha vindo, então já tinha, assim, me apaixonado pela segurança aqui. Quando eu vi que os bancos não tinham portas giratórias e não tinham segurança, eu tirava o dinheiro no caixa, na calçada. Aquilo para mim... Não precisava ficar olhando para trás o tempo inteiro. Aquilo para mim foi assim... Eu ligava pro meu marido e eu falava, meu Deus, não tem catraca no trem. Não tem catraca na estação. Os pequenos detalhes, né, Babi? Olha aí. Isso só numa visita que você vê. Só numa visita. Eu vim de férias, né, enfim. E aí eu falei, esse lugar aí que eu quero tentar. Gostei. Gostei. E como é que foi a sua impressão quando você chegou aqui? Vocês... chegamos... enfiando inglês. Sempre fazemos isso, né? Bom, quando a gente chegou, a primeira coisa que a gente entendeu é que a gente achava que falava inglês. A gente percebeu que realmente não falava inglês. Acho que essa é o primeiro Exato, porque aqui impressão. Não é só inglês, é o inglês australiano. Exatamente, exatamente. Então, no Brasil, a gente aprende mais o inglês americano e... Quando você está falando com pessoas lá, as pessoas falam mais devagar, né? E aqui... Você acha? Eu acho, lá no Brasil, assim, o contato que eu tive, não sei se é porque está todo mundo num ambiente que o inglês não é a primeira língua, as pessoas falam um pouco mais devagar. Mas cheguei aqui, esse inglês australiano, as pessoas falando tão rápido. Foi, assim, overwhelming, assim, bem... a adaptação não é fácil acho que, né, para a maioria das pessoas que vêm. Mas a gente ficou numa homestay por um mês, porque realmente a gente não conhecia ninguém, a gente não tinha ideia do que a gente estava fazendo. Decidimos ficar numa homestay, que pelo menos dava essa segurança de um mês, né? Ter onde ficar, onde estudar e tudo mais. Então... E só explicando homestay, gente, no outro episódio a gente explica um pouquinho sobre acomodações. Homestay, eu também fiquei em homestay, né? Fiquei por 3 meses. É uma família, é uma casa, né? Que você fica com uma família, né? Australiana. Então, assim, para quem não fala inglês, é a melhor opção, porque você vai ali... Você vai jantar, né? Com seus pais. Exatamente. Pais alugados, né? Pais alugados. Você vai jantar, você vai conversar sobre o seu dia. Isso foi uma coisa, assim, que eu amei na minha experiência. Então, eu sempre chegava, assim, no horário de jantar certinho, porque, né? O meu host father, né? O meu pai de mentirinha... Ele gostava de sentar lá comigo, ele explicava a comida e falava um monte de coisa. Como é que foi seu dia? Não sabia como é que foi o meu dia. Meu filho, tu tá me perguntando um negócio difícil. Exatamente, esse é um diferencial da homestay. Acho que tudo tem os dois lados, né? Porque é um pouco mais caro, mas era isso. A gente tinha segurança de chegar em casa, ter a comida pronta, poder já ter esse contato com o inglês de cara. Foi um diferencial pra gente, essa estabilidade de início, né? Que... É muita coisa para decidir, muita coisa. Você já chega pelo menos com uma coisinha ali, você sabe, peraí, eu já tenho uma casa, já tenho, né, uma cama para dormir, já é alguma coisa.
E foi isso, foi essa experiência, eles ajudaram bastante. Ainda tem isso, eles ajudam você a comprar um chip, a como pegar um transporte público. Como eu falei, a gente não conhecia ninguém, então as coisas que a gente sabia era por meio disso, Exatamente. né? Canais de YouTube. Exatamente. E é o que a Accent faz com os alunos hoje, né? Ajuda com tudo, como pegar o cartãozinho do ônibus, Esse é um né? Como é que diferencial, usa, onde é que você, né? Você compra tudo isso. Então, se você tá vindo, né? Fica tranquilo. Por esses perrenguinhos, você não vai passar. E faz a diferença, viu, Babi? Porque a gente acabou optando por uma agência que não era em Melbourne e a gente sentiu muita falta disso. Então, realmente, acho que é uma das coisas a considerar. Perto, que a agência esteja aqui, uma agência que oferece esse tipo de serviço. Porque... Exatamente. E quando você chegou, você estudou já inglês? As inglês? Duas, né? Vim com minha esposa e as duas... vistos diferentes para estudar inglês. Estudamos 6 meses de inglês. O primeiro mês foi ótimo, porque a gente não estava trabalhando, mas quando a gente passou a ter que trabalhar, realmente as coisas ficam mais cansativas, né? Então, a gente sentiu que o nosso... desenvolvimento mudou um pouco depois que a gente passou a trabalhar. Mas é isso, né? A gente tem que sobreviver. E foi uma oportunidade tanto. A gente escolheu uma escola muito boa, o inglês dela era muito bom, o inglês lá era muito bom. Tivemos que mudar para fazer inglês à noite para poder trabalhar. E é isso, lutando, falando com as pessoas, no trabalho também. Tem que dar a cara. Tem que dar as caras, né? exatamente. Não adianta só ouvir e deixar lá na classe. Né? Exatamente. Você tem que usar, praticar. Tem que praticar. Exatamente. E isso foi um diferencial mesmo, que a gente brinca que eu falava até com a parede. Eu cheguei aqui, eu falava com todo mundo sem saber falar nada. Eu estava tentando falar com todo mundo, porque na minha cabeça era só assim que eu ia conseguir chegar onde eu queria. Então, não fiquei tímida. Eu sou tímida, mas em relação a tá com medo de errar o inglês, não estava, porque é ótimo eu estava focada no meu objetivo. Eu queria aprender a falar o idioma, e só tentando, praticando, né? E as pessoas aqui... só dessa forma que você evolui. Exatamente. Não tem jeito. Exato. E as pessoas aqui, tem tanta gente que vem de outros países que não fala idioma, então eles sabem lidar. Elas nem ligam, exatamente. Elas não vão ficar te corrigindo. Então, você pode falar errado à vontade. Exatamente. Se elas te entenderam, elas entenderam a mensagem, vai que vai. Vai que vai, e é isso. Esse é o primeiro passo para poder aprender um idioma, né? E fizemos os 6 meses de inglês. E depois aí você falou, peraí, eu quero trabalhar na minha área. Exatamente. Na verdade, já dei uma pesquisada antes de vir, qual que seria uma maneira, assim, de ir para a minha área. Só que é muito abstrato, né? Quando você não está vivendo aqui. Não tínhamos tantas explicações como hoje em dia tem, né? Informação. Então, isso foi há 7 anos, não tinha tanta informação. Mas chegando aqui, já viemos focadas que eu iria estudar na minha área, ou especializar na minha área. E foi isso. Depois dos 6 meses, já estávamos decididas que a gente ia renovar o visto juntas para que eu estudasse um diploma em childcare. Isso. Legal. Para você já fez graduação, você fez pós-graduação no Brasil, você já tinha mais do que capacidade de trabalhar na área aqui. E aí você teve que voltar tudo e estudar um diploma. Como foi isso? É um pouco frustrante, mas como o objetivo estava ali traçado, eu sabia que isso era parte, né, do processo. Eu tentei focar nisso, mas eu confesso que indo para as aulas e ouvindo coisas que... Você é realmente bem behind, né? Bem atrás do que eu já sabia, né? Elas pincelavam coisas nomes bem de básicas e você já estava lá em pessoas cima. Importantes para a pedagogia, que as pessoas lá na minha sala não tinham nem noção. Então, estava estudando com pessoas que realmente muitas estavam ali sem querer estar, né? Só por conta de visto. E ter que passar por isso realmente não é fácil, mas, ao mesmo tempo, quando você tem um objetivo traçado, isso se torna mais leve. E deixa eu te perguntar, então você fez o diploma, Fiz. 2 anos... 2 anos de diploma, exatamente. 2 anos de diploma, e aí você conseguiu o seu trabalho durante esse tempo ou foi depois? Isso, eu no primeiro ano aqui a gente trabalhou como cleaner, aí quando eu passei a estudar, eu comecei a procurar emprego, na cara e na coragem, não conhecia ninguém, não tinha indicação de ninguém. E entreguei um currículo num childcare que decidiu me dar uma chance, Olha mesmo só. com o inglês ainda, né, arrastando. Eu tinha 3 meses de curso, né? Não tinha nem muito tempo. E aí aceitaram me contratar como casual.
Mas foi isso. Acho que entreguei meu currículo para uns 7, 8 childcares. Decidi entregar meu currículo, né? Mesmo, como eu te falei, sem ter nenhuma conexão. E consegui. E você foi diretamente, assim, você mandou esse currículo diretamente para a empresa ou foi através desses sites que... Alguns eu entreguei pessoalmente, esse foi diretamente pro e-mail deles. Eu entrei no site só, deles. boa dica, hein, gente? Boa dica. E acho que esse foi o diferencial. Não procurei muito emprego por esses sites de emprego, não, porque eu acho que tem muita demanda. Sim. Então, eu decidi realmente procurar o e-mail e mandar direto para eles. Gente, ótima dica para você. E não só nessa área, né? Não só nessa área, não qualquer só nessa área. Hoje, eu contrato também, né, profissionais e... você recebendo aquele currículo direto para você, vou te falar que evita você tomar esses passos de fazer um ads, né, com a oportunidade de emprego, ter que passar por isso, nivelar aquele tanto de gente. Se alguém já vem direto para você, é um currículo bom, você vai direto ali. Exatamente. E voltando só um pouquinho para sua vida, né, pessoal, né? Você falou da sua esposa. Como é ser gay aqui na Austrália? Você sente que tem diferença do Brasil? Como é que era a sua vida? Olha, tem sim. Lá no Brasil, as coisas ainda estão muito presas ainda no passado, eu acredito. E as pessoas ainda... Acho que de modo geral, não só pra gente como homossexuais, mas as pessoas tendem a ficar observando muito se a pessoa tem um cabelo roxo, se a pessoa é alta, se a pessoa é baixa. E aqui o que a gente percebeu de cara era... Ninguém liga pra você. Ninguém liga pra você. Então, se eu e a Josi andávamos de mãos dadas na rua, as pessoas não estavam nem ligando. É mais um casal e sua vida privada é sua vida privada. Então, a gente sentiu muita diferença em questão de respeito, em questão de visibilidade. Quando a gente chegou, eles ainda estavam no processo para poder fazer a aprovação do casamento homossexual. Então, a gente participou desse processo. A gente viu isso acontecer aqui. Mas, ao mesmo tempo, por mais que isso ainda não fosse legalizado, a gente não sentia que... Até no emprego que eu comecei, ou no primeiro mesmo, quando a gente comentou que essa era minha esposa, a gente não sentiu nenhum tipo de julgamento. Que eu sei que, infelizmente, no Brasil ainda acontece muito. Muitas pessoas têm que ficar se escondendo. Exatamente. Então, existe essa diferença, sim, infelizmente. Olha aí, gente. Então, se você está na mesma situação, pode ficar tranquila. Aqui a Austrália é muito respeito. Paz e amor. O que eu falei, né? Respeito por tudo isso, diversidade cultural, sexual, o que for, eles respeitam o outro. Tudo. E você tem um filho. Eu tenho gêmeos. Você tem gêmeos? A gente brinca. É meu sonho, mas eu falo pro meu marido, ele quer me matar. Nossa, eu vou te falar que quando a gente escuta isso, a gente fala, cuidado com o que você sonha. Cuidado com o que você está pedindo. Cuidado com o que você está pedindo. A gente... Pra te confessar, a gente acha que se a gente estivesse no Brasil, a gente provavelmente não ia ter filhos, porque a realidade é um pouco diferente. Um pouco diferente. E aqui foi tudo muito natural, tudo muito leve pra gente. E esse processo foi fácil? Foi fácil, foi um processo fácil. Acho que foi mais a gente realmente decidindo qual caminho que a gente ia percorrer. Percorremos um caminho não tão convencional, mas foi o caminho melhor pra gente. Hoje a gente... Na hora que a gente descobriu no primeiro ultrassom, foi um susto e tanto, mas tivemos essa feliz notícia de saber que seríamos mães de gêmeos idênticos, 2 meninos, e agora eles têm 9 meses. E, de novo, aqui, da obstetra até o pessoal do meu trabalho, todo mundo muito sempre voltando para o inglês, né? Supportive. Muito apoiadores e sempre querendo saber como eles estão e como foi o processo, como é o processo. Então, coisas que eu sei que seriam um pouco mais resistentes no Brasil. A gente, no meu trabalho, tive muito apoio das famílias mesmo. Eu vou falar um pouco do meu trabalho, mas as famílias lá que me conheciam, dando presentes e perguntando como eles estão, querendo participar desse processo. Então, novamente, é um diferencial você ter essa facilidade de poder formar uma família aqui, quando você está no same-sex, um casamento homossexual, acho que é um pouco mais fácil, principalmente para mulheres. Exatamente. Casal de mulheres. Então, existem vários caminhos, como eu falei, e a gente está bem feliz agora, nesse momento, está sendo bem único para a gente. Que você até me ensinou, né, um termo, dupla maternidade. Exatamente. A gente vive a dupla maternidade e que no Brasil está crescendo muito, né, e as pessoas, como eu falei, o respeito
está se construindo, mas aqui temos várias amigas, né, vivendo a dupla maternidade, várias amigas que fazem processo para engravidar, para poder ajudar um casal de homens. Então, Olha é só. muito comum aqui, esse acesso é muito conversado, sabe? Existe a conversa. Mais aberto, Muito né? mais aberto, é. Muito mais aberto. Ai, que legal. Ai, meu Deus, eu quero ver Você vai esses nenéns. conhecê-los. Como são os nomes? É o Liam e o Zion. Lisa. Ai, meus que bebês. nomes lindos. Obrigada. Nossa, ele tem esses nomes, porque assim, né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho uma lista já de futuros, Claro. né? E Vai assim, chegar. geralmente eu tenho que ficar tirando o nome, porque É mesmo? o Tem pessoal tanto fica nome? porque o pessoal fica tendo, né, filho, né? Primeiro que E pegando os nomes. Nossa, eu vou te falar. A gente, as meninas, o nosso grupo de amigas, tivemos outras 3 amigas que engravidaram ao mesmo tempo. Então, teve isso, né? teve essa briga, né? É. Eu peço esse nome primeiro. Eu vou escolher esse Mas nome vou te primeiro. falar que a gente só tinha 2 opções de nomes para meninos e é isso aí. E Foram é os isso, 2. foi. Era a única opção. Ai, que delícia, que bom. E deixa eu te perguntar, né? Então, você entrou nessa área aqui, childcare, e hoje você é diretora, Exatamente. né? É uma diretora de escola infantil. E como é que foi? Se você planejava isso para sua carreira? Era alguma coisa que você via no seu futuro? Olha, Babi, não mesmo. Principalmente a Cláudia, professora lá no Brasil, nunca imaginaria que chegaria a esse ponto aqui. E em outro país, falando outra língua, olha que maravilha. Até mesmo aqui, quando eu pensava nisso, eu achava muito surreal, sabe? Então, meu caminho, falando um pouco sobre como foi chegar até esse cargo de diretora que eu estou no momento, eu entrei lá, como eu falei, como casual. Elas estavam precisando de pessoas para trabalhar alguns dias na semana. Na época, eu só podia trabalhar 20 horas na época, horas, né? é. 20 horas. E era isso que eu fazia. Estudava 2 dias, ia para lá 3. E é isso. E comecei a criar laços, né? E lá eu comecei a explicar a minha situação, falando que realmente eu estava no visto temporário, eu precisava, né, de certos requerimentos para poder conseguir imigrar realmente, permanentemente para a Austrália. E aí expliquei que naquele momento eu precisaria provavelmente trabalhar 1 ano como líder de sala, que eles chamam room leader. Tá. E também como assistente de diretora, porque naquela época, óbvio, eu já sabia que eu não poderia ser uma diretora, eu não contemplava tanto, sabe? Tá. Então, no meu 2º ano lá, eu passei a ser líder de sala. Foi o segundo passo depois de ser casual. Passei a ser líder de sala, trabalhava também uns 3 dias. Aprendi bastante, porque, felizmente, o contato com criança te ajuda muito a soltar realmente. Realmente. Não é tão fácil entender crianças falando inglês, já é difícil quando você está aprendendo o idioma. É alguém que fala embolado, que está aprendendo a falar as palavras. Às vezes até em português mesmo, Às vezes né? até em português você não consegue entender. Então, foi um challenge, um desafio. um grande desafio para mim, mas eu sinto que o inglês realmente evoluiu a partir dali. Nossa, com certeza. Com contato com as famílias, com os colegas de trabalho, com as crianças. Então, nesse 2º ano, eu acabei no final do ano tendo a oportunidade de virar assistente de diretora também. Aí me tornei líder de sala, assistente de diretora. E no próximo ano, a diretora ela engravidou. E aí, é o próximo passo, né? Quem é assistente tem que ser treinada para poder virar diretora. E eu realmente não contemplava isso. Fiquei assustada de primeira, claro, porque a responsabilidade é muito grande. Você está controlando ali tudo, né? Famílias, educadoras, crianças. Então, é muita coisa. Engloba muita coisa. Então, passei por esse processo, foi bem intenso. Ela conseguiu ainda me treinar um pouco. Mas, realmente, é quando ela saiu que eu realmente fui aprendendo. Vamos ver, né? Olha só. Ou aprende. Então, foi esse processo mesmo e tudo meio que orgânico. Porque a minha intenção com esse visto de childcare, só explicando um pouco como funciona, eu sabia muito bem que em Melbourne, mesmo sendo room leader, você não consegue pegar um visto permanente. Você só consegue como leader se você estiver numa área regional. Olha só. Depois de 3 anos, você pode aplicar para essa residência permanente, mas numa área regional. Então, tem isso. Você tem que ser sponsorada nesse tempo de sponsor. Depois desse tempo de sponsor que você pode aplicar para a residência permanente. E a gente não queria ir para uma área regional. Então, a nossa segunda opção seria encontrar esse trabalho de assistente de diretora, porque eles aceitam como assistente de diretora ou diretora.
E para mim, eu estava feliz com essa posição de assistente. Então, topei o desafio, como eu falei, algo que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. E foi. Aí, na época, quando eu terminei o meu diploma, uns meses antes, só contava a experiência depois que você terminava o diploma, certo? Porque até então minha graduação não havia sido oficializada ou reconhecida aqui. Então, quando eu terminasse, em 2019, o meu diploma, eu trabalharia como assistente por 1 ano e aplicaria para residência permanente. Mas minha sorte, como é grande, o que acontece? As regras mudaram. As regras mudaram, acho que exatamente um mês antes de eu entrar nessa fase da experiência. Então, para quem já tinha entrado, estava contando esse 1 ano, mas como eu ainda ia entrar, não valeu. Meu Deus do céu, que desespero. Muito desespero, dá vontade de desistir. Nossa. Realmente com essas regras da Austrália, né, as coisas mudam muito rápido, então você tem que estar sempre por dentro. E assim, como eu estava na área... Tem que sempre pensar rápido, né? Pensar rápido. Você não pode ficar esperando, talvez eu faça isso. Não, vai no agora e foca no agora. Meu Deus. E como eu tinha que estudar antes de contar a experiência, infelizmente, não deu tempo. Então, claro que você fica uns dias ali meio abatido, mas pensar na solução, né? Porque a gente realmente queria continuar vivendo aqui. Então, a solução, quando eles mudaram essa regra, mudaram de 1 ano para 3 anos de experiência. Exatamente, olha só. De 1 ano para 3 anos. Então, se a gente ia ter residência final de 2020, a gente ia aplicar, a gente passou a só poder aplicar ano passado. E foi um baque. Mas, como eu te falei lá no início, Babi, a gente sempre muito focada, a gente se permite sempre o objetivo. O objetivo, o sonho ali. Exatamente. Gravado. Você se permite sentir realmente, né, para quem vive essa intensidade que é estar fora do Brasil. Porrada. Tiro, porrada e bomba. Me abati ali, mas já procurei uma solução. Então, isso pesquisando eu mesma, né? Porque até então, realmente, agentes, eu não estava conseguindo encontrar alguém que me desse esse suporte. Esse suporte, apoio. realmente, que eu sentisse confiança. Então, eu mesma procurei a resposta. Fui contemplada em trabalhar num lugar com pessoas excelentes que me deram essa oportunidade. Eu falei, vou abraçar a oportunidade e trabalhar os 3 anos. Não tem o que fazer. Isso, não tem que fazer. A gente não quer mudar para a área regional, a gente não quer fazer outro diploma ou outra qualificação. Começar do zero. Começar do zero não vai. Então, focamos de novo aí nos 3 anos. E aí, nesses 3 anos... Então, o 1 ano que você trabalhou lá, contava? Não, porque ia começar esse ano, depois de formada, em 2019. Então, ia começar a contar. Esse ano de Room Leader, eu ainda estava estudando, então não contava. Não contava. Então, realmente teve que contar os 3 anos. Os 3, exatamente. Porque eles falam, né? Se você não tem qualificação, ainda não é válido. Isso é só uma coisa para realmente... Acho que para a maioria das áreas... Isso vale aqui também, porque se você, por exemplo, você está no Brasil e você quer quer validar o seu diploma e validar a sua experiência, de repente você fala assim, eu trabalho em TI, eu quero validar a minha experiência. Eu trabalhei 5 anos em TI. Mas aqueles 2 anos que você estava trabalhando, mas você ainda estava fazendo faculdade? Não conta. Não conta. Infelizmente, não conta. É difícil. O que não é justo, né? Mas realmente não conta. E como toda a minha experiência do Brasil não contava, porque eles estavam analisando a qualificação da Austrália. Então, meus anos de experiência como professora lá, para eles não era nada. Gente, infelizmente, o que é um absurdo. O que é um absurdo. Né? E isso acontece novamente com várias pessoas em várias áreas. Então, observem bem, porque a experiência realmente só conta depois da qualificação ser validada. Seja se você está trazendo do Brasil ou você estudando aqui. Então, a partir daquele momento, focamos nos 3 anos. Passei no ano de 2020 como diretora. Na verdade, final de 2020 como diretora, que teve o COVID, né? Mas, novamente... Deu tudo certo, eu consegui já começar como assistente, que eu já estava contando. E aí, desde 2019, trabalhando, e aí vem os desafios, né? Você está entrando numa nova área, porque quer queira, quer não, é diferente trabalhar em uma direção de uma escola. É diferente de estar numa sala. Numa sala, você está gerindo as assistentes e trabalhando com as crianças. Ali não, era todo o processo por trás para fazer tudo funcionar. Da cozinheira até... pesticida que você tem que fazer, sabe? Essas coisas, esses detalhes. Então, aprendendo na raça, tive suporte, sim.
Mas muito estudo, muita pesquisa e aprendendo realmente com metendo experiência, a cara. metendo a cara. E dá certo, entendeu? Dá certo. Hoje, eu realmente gosto de ser diretora. Tenho um prazer, porque hoje eu realmente posso falar que eu domino o que eu estou fazendo, entendo o que eu estou fazendo, entendo as regras da Austrália, né? Todas as leis, as regulações. Então, isso te deixa mais confortável fazer o seu trabalho. E o que eu ia falar é que isso é muito bonito, né? A sua história é um exemplo, porque, gente, não se meta em tirar um visto, em entrar em uma área só por causa do visto, porque isso também pode acontecer com você, né? As regras podem mudar e aí você vai ter que estudar ou trabalhar em uma coisa que você detesta, que você não gosta, né? Você se prepara para trabalhar 1 ano, mas muda, aí você vai trabalhar 3 anos numa área que você não gosta, realmente. Isso Exatamente. E isso que a gente está no momento, assim... a gente está tendo muita dificuldade, porque muita gente, também na área de childcare, está imigrando para poder conseguir visto, e você vê claramente que não tem paixão, não está ali porque gosta, não está ali porque... trabalhar com criança é vocação. Exatamente. E você percebe de longe, as crianças, elas são esponjas, elas sabem quando você está ali, você não está ali pelas razões certas. Então, é claro que no fim do dia você tem que pensar realmente a longo prazo, no seu futuro, mas ao mesmo tempo tente achar uma área que você pelo menos simpatize. Isso, exatamente. Tenha mais afinidade, exatamente. Né? Porque, exatamente, aqui as regras elas mudam e mudam muito rápido. E quando elas mudam, elas podem te dar uma rasteira. Podem te dar uma rasteira. Como foi a sua história. Então, assim, se você não tivesse amor, se você já não tivesse essa carreira enraizada em você, você teria desistido. Nossa, desistido, sofrido muito mais. Exatamente, caído numa depressão, né? Porque isso é o que acontece com muita gente. Então, mantenha, assim, tenha o seu foco, é lógico, de conseguir a cidadania, porque é para isso que a gente está aqui. A gente quer te dar essas dicas, quer, né, te mostrar o caminho de como conseguir, mas mantenha, assim, uma área similar ao que exatamente, você... Né, exatamente. Tenta pensar no que você fazia no Brasil. Hoje, eu trabalho com uma brasileira que, inclusive, por meio da Tati, foi indicada. E é isso, na conversa, você realmente gosta de criança, porque por mais que você não tenha experiência, desde que você se veja fazendo aquilo que você simpatize, tudo bem mudar de área, né? Muita gente vem pra cá pra mudar de carreira. Mas tem que ter tem que ter, né, pelo menos alguma simpatia ali com aquilo. A mesma coisa eu que não poderia trabalhar de enfermeira. Exatamente, trabalhar de enfermeira que eu não consigo nem ver sangue. Então, exatamente, eu desmaio. Exatamente, por mais que dê vista, eu sei que é uma coisa que eu não conseguiria fazer exatamente com criança, E né? foi uma das opções que me deram. Olha Falaram, aí. vai lá fazer enfermagem, foi enfermagem, ser professora, tal. Me deram algumas opções, eu falei, gente, eu desmaio com sangue. Já pensou? É isso, justamente. Então, tem que realmente... Não faz sentido. Procurar, por mais que talvez seja um caminho mais longo, mas pelo menos você simpatize, você sente que você vai conseguir gostar disso. Exatamente. Você consegue o visto, mas você também adquire conhecimento em algo que você vai usar na sua vida. Exatamente. Né? Vamos unir o útil ao agradável. Exatamente. Né? Fazer o processo mais leve. Exatamente. E, assim, pelos seus anos de experiência e pelos seus anos de Austrália, quando você... Com certeza você já viu muitos estudantes, né, passando pela sua história. O que você acha, assim, que de repente é um erro e que eles podem melhorar ou algo assim? Algum conselho que você daria? Eu acho que o primeiro foco realmente é o idioma, Babi. Eu acho que tem que realmente investir no inglês. E como eu falei lá no início, dar as caras para poder aprender, porque você tem que ter uma base, né? Pra exatamente. Poder, qualquer área que você for. Hoje, realmente, como eu estou nessa fase nessa área em que eu contrato, em que eu faço muitas entrevistas, eu vejo que o inglês realmente, se você não está ali, pelo menos com o mínimo para poder se comunicar com as pessoas, não dá para poder trabalhar na área. E realmente gostar do que você vai fazer. Muitos colegas meus fizeram esse curso porque achavam que ia conseguir migrar, e como as regras mudaram, acabaram tendo que ir para outra área porque não queriam esperar, porque realmente não gostavam. Isso lá da época do diploma mesmo. Mas hoje em dia, realmente, as coisas estão se repetindo também. E o que eu vejo é isso, quando alguém vem para trabalhar com gente que realmente não tem paixão, ou que pelo menos não simpatiza com a área, claro, é evidente, e não dá para essa pessoa continuar, você acaba não mantendo a pessoa, porque você vê que não vai adicionar ali para o seu time. Então,
pelo menos encontrar algo que você simpatiza, acho que é a grande dica, porque as coisas mudam, faz diferença. Exatamente. E como você falou, né? Você contrata as pessoas. Então, gente, pega essa dica aí. Se você, né, primeiro que, né, dica valiosa que ela deu já, pesquisa um pouco sobre a empresa, já manda o currículo diretamente, né? Já vai lá pessoalmente, de repente, deixa o seu currículo, conversa um pouco, né? Cria uma relação ali com a pessoa. E outra coisa que isso transparece, né? O que ela falou. Se você não gosta da área, de repente, te tá faltando um conhecimento, ou você não sabe muito bem, né, falar inglês, tem as áreas, né? Tem os níveis. Lógico. Eu ia mencionar isso, que dentro do curso de Childcare, você tem um certificado 3, você tem um diploma, você pode fazer um graduate diploma, que você pode ser professora de kindergarten, tem os níveis. Então, se você não está tão certo, um certificado 3, eu acho que é um ano aí, né? Que você pode já... Começou a estudar, você já pode trabalhar na área. Olha só, e aí não deu certo, já muda. Se você viu que realmente não deu certo, já muda já logo. Já muda, né? Tem essa flexibilidade hoje. Se você provar que você está matriculado ou matriculada num curso de certificado 3, você já está habilitada a trabalhar no childcare. Então, com isso, você já experiencia ali o dia a dia, porque às vezes os ideais, né, vão ser diferentes do que realmente a experiência é. E ver se é para você. Se não é, já clica logo e procura uma outra alternativa, porque eu sei que não é tão simples mudar de curso aqui, mas insistir em algo que você não gosta, que você não tem talento, não é o caminho. E que realmente não vai te dar esse caminho para poder conseguir uma residência, não é. Exatamente. E para você que gosta dessa área, faça como a Cláudia, vai lá, manda um currículo, entre em contato com a empresa, né? Mostra aí a sua experiência, de repente o seu amor. Às vezes você não tem muita experiência, mas como ela falou, ela vai conseguir, né? Ela e quem está fazendo, né, a entrevista, vai conseguir ver esse amor, essa paixão que você tem, né? E com isso você consegue uma oportunidade, que é muito valiosa aqui quando você está precisando de visto, né? Exatamente. E eu vou te falar que brasileiro tem... As pessoas em childcare gostam de trabalhar com brasileiros, porque a maioria que vem é realmente que gosta. Coloca a mão na massa, trabalha duro. Exatamente. E é o diferencial da gente. Então, o que me fez chegar onde eu estou é que eu mostrei realmente que eu tinha amor. Esforçada, tinha amor pela minha profissão. E que estava ali pelas razões... Claro, que tinham visto, mas que realmente gostava daquilo ali. E hard work, e trabalhadora mesmo, porque muita gente fica fazendo corpo mole e trabalhar com criança não dá. É o tempo inteiro ali, ó. Ligada. O tempo inteiro ligada. Não tem como. Você tem que estar sempre focada neles, porque você... É uma responsabilidade grande. Exatamente. Amei o nosso Obrigada. Muito obrigada, viu, pela sua... presença aqui, pela sua experiência, por compartilhar com a gente tanto a sua experiência pessoal, né, quanto profissional. Eu acho que isso é lindo. Quando a gente vê histórias como a sua, a gente fala, caraca, eu tenho que, sabe, focar, eu tenho que realmente me inspirar nessa história e fazer acontecer. E a sua história é linda. Obrigada. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada. Gente, se você faz, né, childcare, siga a história dela, né? Se inspira e você tem oportunidade, muita oportunidade. Tem. E se você quer mais dicas, né? Entre em contato com a gente, que a gente vai te direcionar para o curso certo, né? Só entrar em contato com a gente, manda perguntas aí nos comentários, que com certeza... Se tiver muitas perguntas, a gente vai trazer essa linda aqui de novo e a gente vai responder tudo. Estamos aqui para... Eu acho importante ter alguém, né, que realmente trabalhe ali na área e possa discutir, esclarecer questões específicas da área de childcare. Exatamente. Então, manda aí pra gente, tá? Se inscreve no canal, deixa sua curtida aí pra gente e um beijo. Até a próxima. Tchau. Obrigada.